o filho do fazendeiro mais poderoso da região, tentou dar um tapa na bunda da aluna nova. O que ele não imaginava é que ela faria no dia seguinte. De cabeça baixa, Helena Souza andava pelos corredores de cimento queimado da Escola Estadual Central, a única da cidade, sem encarar ninguém. Aos 16 anos, ela era mais uma vez a novata. Era a terceira escola em 4 anos. Tudo por causa do serviço de seu pai, um capataz de gado que não parava quieto em uma fazenda por muito tempo. Cada mudança era começar tudo de novo, e no fim das contas, a divisão de gente era sempre a mesma, uma coisa que nunca mudava. No interior, o sobrenome de um rapaz valia muito mais do que qualquer nota boa no boletim. O que ninguém naquela escola, e em nenhuma outra por onde passou, desconfiava. Era o que se escondia por trás daquela menina quieta. Helena treinava jiu-jitsu desde os 7 anos. O pai dela, homem calado e marcado pelo sol, insistiu que a filha aprendesse a se defender. Anos de treino no terreiro de casa, num tatame velho que carregavam em cada mudança, a transformaram numa lutadora cheia de técnica. Tinha uma força e um jeito que derrubaria um peão 2 vezes maior que ela, sem nem suar. Mas Helena nunca falava disso. O pai sempre ensinou: briga é só para se defender, nunca para se mostrar. Força de verdade, filha, é saber a hora de não usar ela. Os autoproclamados reis da Escola Estadual Central eram liderados por Vinícius Tavares, o filho do fazendeiro mais rico da região. Um rapaz que andava de camisa de marca, fivela de cinto grande e brilhante, e um sorriso de lado que os professores fingiam não ver. Seus parceiros eram Tiago Borges, o zagueiro do time de futebol da cidade, um rapaz com mais músculo que juízo, e Danilo Guedes, o filho magricela do vereador, que tinha um prazer no olhar em ver o desconforto dos outros. Eles mandavam na escola como se mandassem em suas próprias terras, e de certa forma era quase isso. Helena já tinha escutado as histórias antes mesmo de entrar na sala no primeiro dia. Fica longe do Vinícius e da turma dele, uma moça simpática chamada Aline lhe avisou no corredor. Eles se acham os donos de tudo. Todo ano eles pegam um novato para judiar. Nas primeiras 2 semanas, Helena conseguiu ser quase um fantasma. Ia para a aula pelos cantos, almoçava quieta na sua cadeira e se esforçava ao máximo para que ninguém notasse sua existência. Mas ela sabia, por experiência, que sossego de novato em cidade pequena tem prazo de validade. O prazo de validade do sossego de Helena acabou numa terça-feira, no meio do corredor. Ela corria para a aula de matemática com os livros apertados contra o peito quando virou uma esquina e deu de cara com Tiago Borges. Ele nem se mexeu. "Olha por onde anda, ô novata", ele rosnou, olhando para ela de cima a baixo. "Desculpa", Helena murmurou tentando desviar. "Ei", ele chamou. "Qual é o seu nome, hein?" Helena hesitou, mas respondeu sem se virar. "Helena." "Helena", ele repetiu o nome, esticando as letras com zombaria. "É bom mesmo olhar por onde anda." Ela apressou o passo, sentindo os olhos dele queimando em suas costas. O estômago dela revirou. Ela conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem está medindo a presa antes de atacar. No dia seguinte, seus cadernos voaram de suas mãos quando ela arrumava a mochila. Ao olhar para cima, viu Danilo Guedes se afastando, rindo com os amigos. "Opa, foi mal! Mão de manteiga!" ele gritou por cima do ombro. A coisa piorou quando o próprio Vinícius resolveu aparecer. Helena achou que estava segura comendo na cantina, mas ele sentou na mesa bem na frente dela. "E aí, novata, tá perdida?" ele disse, com aquele sorriso de canto. Helena continuou olhando para o seu prato. "Só tô tentando almoçar." "A questão é, Helena, que aqui as coisas funcionam de um certo jeito." Ele se inclinou baixando a voz. "E a regra número 1 é saber o seu lugar. E o seu lugar não é aqui, com o pessoal normal." A mão de Vinícius disparou e agarrou o pulso dela. Não apertou com força, mas o suficiente para mostrar quem mandava. Por um segundo, Helena sentiu o corpo todo endurecer. Ela sabia, com a certeza de quem treina, o jeito exato de torcer aquele pulso e derrubar o rapaz ali mesmo, no meio de todo mundo. Mas a voz do pai veio na cabeça. "Briga é só para se defender." Ela puxou o braço com força e saiu apressada da cantina, enquanto o som da risada deles a seguia como um tapa. Dali para frente foi um inferno. Todo dia era uma coisa.
Um tropeço sem querer no corredor, o estojo dela sumindo e aparecendo no lixo, bolinhas de papel na sua nuca durante a aula. Começaram a inventar histórias sobre por que ela vivia se mudando. Helena aguentava tudo calada. Fazia suas tarefas, não dava um pingo de moral e contava as horas para ir embora. À noite, no barracão dos fundos de casa, ela descontava toda a raiva e a frustração num saco de pancadas velho que o pai fez para ela. Por que não revidar? Ela pensava enquanto suava. Porque é isso que eles querem. Uma reação é botar mais lenha na fogueira. Mas a calma de Helena parecia irritar. Ainda mais o trio, que estava acostumado a ver lágrimas e medo, não silêncio. E eles estavam decididos a quebrar aquele silêncio. A gota d'água veio numa sexta-feira, no final da tarde. O céu já se pintava de um laranja cansado e a maioria dos alunos já tinha ido embora. Helena ficou até mais tarde na biblioteca para terminar um trabalho de história. E quando saiu, os corredores já estavam quase vazios, ecoando o som dos seus próprios passos. Ela pegou o atalho pelos fundos do ginásio, um caminho de terra batida que dava para o portão dos fundos, um lugar que quase ninguém usava. E foi ali, entre o muro alto e o mato que crescia sem cuidado, que eles brotaram do nada. Vinícius, na frente, com Tiago e Danilo dos lados, fechando a única passagem. Olha só quem resolveu aparecer, disse Vinícius com aquele sorriso que dava nojo. A mudinha toda sozinha. Helena apertou a alça da mochila com uma força que deixou seus dedos brancos. O coração dela batia descompassado, um tambor anunciando perigo. Eu preciso ir para casa, ela disse, a voz quase um fiapo. Ouviu isso, pessoal? Vinícius debochou. Ela precisa ir para casa. Deve ser para chorar no colo da mamãe. Eu vi ela na educação física, acrescentou Tiago com maldade. Ela se troca escondida no banheiro. Deve ter vergonha do corpo magrelo dela. A humilhação queimou o rosto de Helena. Era verdade, ela se trocava em particular, mas não por vergonha. Era para esconder os músculos que os anos de treino haviam desenhado em seu corpo. Só me deixem passar, ela pediu de novo, tentando manter a voz firme. E se a gente não quiser? Provocou Danilo, dando um passo à frente. Vai fazer o quê? Chorar? Nada, Helena pensou. Eu não vou fazer nada. Essa era a regra. A regra da última escola e da outra antes daquela. Abaixa a cabeça, não faz onda, logo a gente se muda de novo. Só que dessa vez era diferente. Ela se lembrou da promessa do pai, dita na cozinha da casa nova com os olhos cansados, mas sinceros. Daqui a gente não sai mais, filha. Pelo menos até você se formar. Aquilo não era mais uma tempestade passageira. Aquela era a vida dela. Agora. Eu só quero ir para casa, ela repetiu, odiando como sua voz soava pequena e fraca. Vinícius se moveu, parando a um palmo do rosto dela, bloqueando tudo. O cheiro do perfume caro dele era enjoativo. Sabe qual é o seu problema, Helena? Você se acha melhor que a gente, anda por aí toda caladona, se achando tão boa que nem se dá ao trabalho de reagir. E então, o mundo dela parou. Ela sentiu um movimento atrás de si. Era Tiago, perto demais. Perto a ponto de ela sentir a respiração dele em sua nuca. A mão dele deslizou pelas suas costas, descendo devagar, com a intenção clara de humilhá-la, de tocá-la, de invadir o último espaço que era só dela. Talvez o que ela precise, ele disse, rindo, seja de um pouco de atenção para aprender como a gente recebe as novatas por aqui. Naquele instante, algo dentro de Helena se partiu. O medo evaporou. A voz do pai, os anos de aguentar calada, a frustração, a raiva contida, tudo se calou. Só o que restou foi uma clareza fria, cortante como vidro. O tempo pareceu esticar e se arrastar. Ela sentia a mão daquele rapaz descendo centímetro por centímetro. E antes que ele a tocasse, antes que a humilhação final acontecesse, o puro instinto de anos de treinamento tomou conta. Num movimento que foi rápido demais para os olhos acompanharem, ela girou no calcanhar, agarrou o pulso de Tiago com uma força que o fez ofegar de surpresa e dor. Usando o peso dele contra ele mesmo, ela o projetou para a frente. A cabeça dele bateu no muro de concreto com um baque surdo e oco. Tiago desabou no chão, atordoado. Que porra é esse?
Vinícius começou a gritar, mas não terminou. Helena já tinha se virado para ele, os olhos focados, o corpo preparado. Com uma rasteira precisa, ela varreu as pernas do rei da escola. Vinícius caiu de costas com um estrondo, o ar fugindo dos seus pulmões num gemido de dor. Danilo, vendo seus dois amigos no chão em menos de 5 segundos, partiu para cima dela num grito de raiva cega. Foi o erro dele. Helena simplesmente se esquivou para o lado, agarrou a gola da camisa dele e, usando o impulso do próprio ataque, o jogou por cima do quadril. Ele caiu feito um saco de batatas ao lado de Vinícius. Tudo acabou. O silêncio voltou pesado, quebrado apenas pelos gemidos dos 3 rapazes caídos no chão de terra. Helena ficou de pé no meio deles. A respiração dela estava calma, o corpo equilibrado. Anos de prática haviam tornado aqueles movimentos tão naturais quanto respirar. Ela ajeitou os óculos no rosto e olhou para eles um por um. Nunca mais, ela disse, a voz baixa, mas cortando o ar como uma faca. Toquem em mim. Ela passou por cima de Vinícius, que ainda tentava recuperar o fôlego, e continuou seu caminho em direção ao portão. Não correu. Andou. Apenas quando estava do lado de fora, sentindo o ar fresco da noite começar a soprar, foi que a adrenalina baixou. Suas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas da libertação de anos de raiva reprimida. Meu pai vai me matar, ela pensou. Mas um outro sentimento, novo e poderoso, se acendeu dentro dela. Pela primeira vez na vida, ela não se sentia como uma presa. O caminho para casa nunca pareceu tão longo. As luzes dos postes começavam a piscar, acendendo uma a uma, e o cheiro de janta sendo preparada vinha das casas. Helena andava em piloto automático, as pernas se movendo sozinhas. Em sua mente, a cena se repetia sem parar. O baque surdo da cabeça de Tiago no muro, o gemido de dor de Vinícius, a queda desajeitada de Danilo. Cada detalhe era nítido, real. Suas mãos, agora guardadas nos bolsos da calça, ainda tremiam. Não era só a adrenalina. Era o peso do que havia feito. A regra de ouro do seu pai quebrada. E por baixo de tudo, uma fagulha perigosa e nova de satisfação. Aquele sentimento de ter, finalmente, revidado. Ao chegar em casa, seu pai estava, sentado na área, limpando uma ferramenta de couro. Ele ergueu os olhos quando ela passou pelo portão. Era um homem de poucas palavras, mas seus olhos viam tudo. Ele notou o jeito que ela andava, a tensão nos ombros dela, o rosto pálido. Não perguntou nada. Apenas a observou entrar em casa, quieto. Na hora do jantar, Helena mal tocou na comida. O nó em sua garganta era maior que a fome. O silêncio na mesa era pesado, cheio de perguntas que o pai não fazia e de respostas que ela não sabia como dar. Naquela noite, ela deitou na cama, mas não dormiu. Ficou encarando o escuro, se perguntando o que seria dela no dia seguinte. O que Helena não sabia era que não estava sozinha naquela hora, atrás do ginásio. Agachada atrás de uma moita, com o coração na boca, estava Aline, a menina que a havia avisado. Ela tinha ficado para pegar um caderno esquecido e viu toda a cena. Viu o cerco, a humilhação e a explosão de força de Helena. Aline correu para casa, as pernas tremendo, e contou para a irmã mais velha. No sábado de manhã, a história já tinha pulado o muro de 2 ou 3 casas. A irmã de Aline contou para a vizinha, que contou para o filho, que trabalhava na padaria. À tarde, na rádio peão da cidade, a fofoca já era uma lenda. Na versão que se contava na fila do açougue, a novata não só tinha batido nos 3, como tinha quebrado o braço do filho do dono do armazém e feito o filho do fazendeiro chorar pedindo perdão. Na segunda-feira, quando Helena saiu de casa, o mundo parecia diferente. As pessoas na rua a olhavam de outro jeito. O padeiro, que nunca tinha reparado nela, a cumprimentou com um bom dia respeitoso. Ao se aproximar da escola, o burburinho era elétrico. Quando ela entrou pelo portão, as conversas pararam. O corredor, antes um lugar de medo, se abriu para ela passar. Ninguém a empurrava, ninguém a olhava com deboche. Os olhares agora eram uma mistura de espanto, admiração e principalmente medo. No primeiro intervalo, Aline a encontrou perto da cantina, os olhos brilhando.
Helena, é verdade? O que eu vi foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Antes que Helena pudesse responder, outros alunos se aproximaram. Tão dizendo que você jogou o Tiago por cima da cabeça, disse um garoto que ela nunca tinha visto. É verdade que o Vinícius está dizendo que escorregou e caiu sozinho? Riu uma outra menina. Ninguém está acreditando, porque o Danilo está com um roxo na costela que dá para ver de longe. Helena se sentia num redemoinho. Era exatamente o que ela não queria, ser o centro das atenções. Mas a prova mais forte do que aconteceu era o que não estava lá. A mesa do canto, onde o trio de valentões sempre ficava, estava vazia. A ausência deles gritava mais alto que qualquer fofoca. Aquele vazio era o troféu silencioso da sua vitória. E pela primeira vez, Helena se sentou para almoçar em paz, mas cercada por um novo tipo de solidão. A solidão de quem é temida. A paz do almoço de Helena, no entanto, foi quebrada. Ela sentiu uma sombra sobre sua mesa e, ao erguer os olhos, viu Vinícius Tavares parado ali. Não o Vinícius de antes, com o peito estufado e o sorriso debochado. Este era um rapaz de ombros caídos, que não conseguia encará-la nos olhos. A cantina inteira prendeu a respiração. O silêncio era total. Posso falar com você? Ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Helena sentiu o corpo enrijecer. Seu primeiro instinto foi de defesa. É uma armadilha, pensou. O que você quer? Ela respondeu, a voz fria. Vinícius olhou ao redor, claramente sem graça com a plateia. Olha, o que aconteceu na sexta não devia ter acontecido e não vai acontecer de novo. Helena o encarou, tentando ver alguma mentira em seu rosto. E é só isso? Isso... Onde foi que você aprendeu a lutar daquele jeito? A pergunta escapou dele, misturando desculpa com uma curiosidade genuína. Antes que Helena pudesse pensar em responder, a voz da diretora soou estridente pelo sistema de som da escola, fazendo todos pularem de susto. Atenção à aluna Helena Souza. Favor comparecer à sala da diretoria. Helena Souza na diretoria imediatamente. O coração de Helena gelou. Pronto. A casa caiu. Era o que ela mais temia. Alguém tinha contado. As semanas de bullying não importariam. Apenas o fato de que ela tinha batido em 3 alunos. A suspensão era certa, talvez até a expulsão. O estômago dela se revirou com a imagem de ter que contar tudo para o seu pai. Não fui eu, Vinícius disse rápido, como se lesse a mente dela. Nem o Tiago, nem o Danilo. A gente não falou nada para ninguém. Helena olhou para ele surpresa, mas não teve tempo de responder. Ela se levantou, sentindo todos os olhos da escola a seguindo enquanto caminhava em direção ao seu provável fim naquela escola. Cada passo até a sala da diretora era uma martelada de ansiedade. A diretora, Dona Elvira, era uma mulher de uns 60 anos, com um coque de cabelo grisalho e um olhar que parecia atravessar a alma. Ela apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sente-se, Helena. Helena se sentou, as mãos suando frio. Recebi uns relatos muito preocupantes sobre um incidente que ocorreu na sexta-feira. Começou Dona Elvira, a voz séria. Gostaria de ouvir o seu lado da história. Respirando fundo, Helena contou tudo. Contou desde o primeiro dia, as provocações, os empurrões, a comida jogada fora, a humilhação constante. Descreveu como eles a encurralaram atrás do ginásio e como Tiago tentou tocá-la. Ela não se fez de vítima, apenas relatou os fatos. Eu sei que brigar na escola é errado, ela concluiu, a voz firme. E eu aceito o castigo, mas eu precisava me defender. Dona Elvira ouviu tudo sem piscar, o rosto uma máscara impenetrável. Quando Helena terminou, a diretora se inclinou sobre a mesa. Helena, você sabia que nós instalamos uma câmera de segurança que pega justamente os fundos do ginásio por causa de uns problemas de vandalismo no ano passado? O mundo de Helena desabou de vez. Estava tudo gravado. A prova final de sua culpa. Não sabia, senhora. Pois nós temos, disse a diretora, pegando um controle remoto. Ela virou um pequeno monitor na parede para Helena.
Eu passei a manhã inteira analisando as imagens. Ela apertou um botão. E ali, na tela, granulada e em preto e branco, estava tudo. A imagem clara dela sendo cercada, a mão de Tiago descendo em suas costas, e seus movimentos rápidos, precisos, que derrubaram os 3 rapazes sem um único soco no rosto, usando apenas técnica e a força deles contra si mesmos. A fita mostrava, sem tirar nem pôr, a mais pura e legítima defesa. Dona Elvira pausou. A imagem de Helena, de pé sobre os 3 caídos. Assédio e tentativa de abuso, Helena, são crimes muito sérios, assim como bullying. Os 3 jovens foram suspensos por 2 semanas. E o Sr. Borges vai responder a uma ocorrência policial pelo ato que cometeu. Helena piscou confusa. Eu não estou de castigo. A expressão de Dona Elvira finalmente se suavizou com um traço de admiração. Por se defender de um ataque? Claro que não, minha filha. Você fez o que precisava ser feito. Um alívio tão grande e poderoso lavou a alma de Helena que suas pernas ficaram bambas. As lágrimas que ela segurou por semanas finalmente brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma gratidão imensa. Ela não estava sozinha. A verdade havia aparecido. O alívio que inundou Helena era tão forte que suas pernas fraquejaram. Dona Elvira, a diretora, lhe ofereceu um copo d'água e um sorriso genuíno. Sua atitude foi correta, Helena, disse ela. Inclusive, pensei em uma coisa. Nosso clube de defesa pessoal para meninas está precisando de uma líder. Alguém que mostre a elas que força não é para começar uma briga, mas para terminá-la. Você aceitaria ajudar? Helena, com os olhos ainda marejados, sentiu um sorriso brotar pela primeira vez em semanas. Ela não era mais a vítima, não era mais a aberração temida. Ela era uma inspiração. Eu adoraria, diretora. Ela saiu da sala da diretoria e caminhou pelos corredores como se flutuasse. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Não só os valentões foram suspensos, mas o motivo, a filmagem do assédio, era de conhecimento de todos. Ela não era mais a novata que bateu nos populares. Ela era a menina que se defendeu. Ao final do dia, 3 garotas já a haviam procurado, perguntando timidamente se ela podia ensinar o golpe que usou em Tiago. A solidão do medo havia se transformado em um círculo de respeito. Helena chegou em casa naquele fim de tarde com o coração leve, o peito estufado de um orgulho que nunca sentira. Seu pai estava na cozinha passando um café. O cheiro encheu a casa. Era agora. Era a hora de contar a verdade, de mostrar a ele que seus ensinamentos tinham valido a pena. Pai, ela começou e despejou toda a história. Contou da luta, da humilhação, da chamada na diretoria, da fita de vídeo e, por fim, do convite da diretora. Ela terminou com um sorriso, esperando ver no rosto dele o mesmo orgulho que sentia. Mas o rosto do seu pai não tinha orgulho. Tinha pânico. Ele largou a xícara na pia com um baque, o café preto manchando a louça. Virou-se para ela, os olhos arregalados, o rosto perdendo a cor por baixo da pele queimada de sol. Você o quê? Ele sussurrou, a voz carregada de um medo que Helena nunca tinha visto. Você bateu no filho do Tavares, do Vinícius Tavares? Sim, pai, mas eu estava certa. A diretora viu, estava tudo gravado. Eu me defendi, como o senhor ensinou. O pai dela não a ouvia. Ele andou até a janela da cozinha, afastando a cortina de chita para espiar a rua escura, como se esperasse ver um fantasma. Pai, o que foi? O senhor não está feliz? Ele se virou para ela, agarrou seus ombros com uma força urgente. O homem calado e forte parecia um animal encurralado. Helena, arrume suas coisas, o essencial. O quê? Arrumar as coisas? Mas o senhor prometeu. A gente ia ficar. A voz dela falhou. Eu estava errado, ele disse, a voz trêmula. A gente tem que ir embora. Esta noite. Eu não entendo. Ele olhou no fundo dos olhos dela. E pela primeira vez, Helena viu a história inteira de sua vida de mudanças, de nunca criar raízes. Não era sobre o trabalho. Nunca foi. Filha, ele disse, cada palavra pesando 1 tonelada. Eu trabalhei,
Na fazenda dos Tavares há muitos anos antes de você nascer. Eu vi uma coisa que não devia ter visto. Uma coisa que o pai daquele menino fez. Eu não sou um simples capataz fugindo de serviço ruim. Eu sou um homem fugindo de um homem poderoso que não perdoa e não esquece. O chão se abriu sob os pés de Helena. A vitória na escola, a admiração dos colegas, a sensação de finalmente pertencer, tudo se desfez em pó. Os ensinamentos do pai não eram apenas lições de vida. Eram um manual de sobrevivência para um perigo que ele sempre soube que poderia encontrá-los. E no olhar apavorado daquele homem que era seu herói, Helena entendeu a verdade terrível e magnética. Ela não tinha terminado uma briga. Tinha acabado de chutar um vespeiro e começar uma guerra. E o inimigo não era mais um valentão de escola. Era o dono da cidade. O pânico nos olhos do pai era uma faca no coração de Helena. O homem que a ensinou a ser forte estava desmoronando. Na sua frente, pronto para juntar os trapos e voltar para a estrada, para o ciclo sem fim de fugas. Mas a Helena que o encarava de volta não era mais a mesma menina que chegou naquela cidade. Não, ela disse, a voz baixa, mas firme como uma rocha. A gente não vai a lugar nenhum. Filha, você não entende. O pai daquele menino, ele não é gente. Ele é bicho ruim. E o que o senhor me ensinou a vida inteira? Helena deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. Que força de... Verdade é saber a hora de não brigar. Mas o senhor também me ensinou a não levar desaforo para casa. Fugir de novo, pai, é a mesma coisa que apanhar calada. Eu não vou mais fugir. Naquele momento, na cozinha simples, banhada pela luz amarela da lâmpada, o pai viu na filha não a sua fraqueza, mas a coragem que ele mesmo havia perdido. Antes que ele pudesse responder, o facho de luz de faróis fortes varreu a janela da cozinha e o som de um motor potente de caminhonete morreu em frente à casa deles. O silêncio daquela noite de calor foi quebrado. Eles chegaram, o pai sussurrou, o rosto branco como cera. Se esconde, Helena. Pelo amor de Deus, se esconde. Mas Helena não se moveu. Ficou parada, o coração martelando, pronta para o que quer que viesse. Passos pesados soaram na varanda de terra batida, e então uma batida na porta. Não uma batida agressiva, mas hesitante. O pai de Helena, tremendo, abriu uma fresta. Parado ali, sob a luz fraca, não estava um capanga ou o fazendeiro. Era Vinícius. O rosto do rapaz estava pálido e ele suava frio. Seu Hélio, ele disse, a voz falhando, ignorando Helena. Eu ouvi meu pai no telefone. Ele tá vindo para cá. Ele mandou gente para dar um jeito em vocês. Vocês precisam sair daqui. Agora. O pai de Helena olhou para o rapaz, o filho do seu maior medo, e viu nele não um inimigo, mas um aliado improvável. A coragem de Vinícius em desafiar o próprio pai para avisá-los foi a faísca que faltava. Não, disse Helena novamente, sua voz atraindo os dois olhares. Ela olhou para o pai e depois para Vinícius. Nós não vamos fugir. E não vamos brigar com as mãos. Vamos brigar do jeito certo. Ela se virou para o pai. Aquela coisa que o senhor viu o pai dele fazer anos atrás, o senhor ainda se lembra de tudo? O pai, engolindo em seco, assentiu. Então é com isso que a gente vai lutar, ela declarou. Naquela mesma noite, em vez de fazer as malas, eles fizeram algo que nunca haviam feito. Pediram ajuda. Foram direto para a casa de Dona Elvira. A diretora, ao ouvir a história completa, revelou uma força que ia muito além da administração de uma escola. Ela era nascida e criada ali e conhecia a sombra que a família Tavares lançava sobre a cidade há décadas. Eu esperei por uma chance como essa a minha vida inteira, ela disse, pegando o telefone. Dona Elvira não ligou para a polícia local. Ela ligou para um sobrinho, um promotor de justiça em Fortaleza, um homem que não devia favores a ninguém na região. A chegada de uma equipe de investigação de fora, na semana seguinte, caiu como uma bomba em Águas Claras. O depoimento detalhado do pai de Helena sobre um crime antigo, corroborado por informações que o próprio Vinícius deu sobre os negócios sujos do pai, foi o suficiente. O império de medo de um homem poderoso começou a ruir, não por uma
Luta de socos, mas pelo poder da verdade dita em voz alta. Meses se passaram. O pai de Helena arrumou um emprego fixo, como mecânico na cidade. Pela primeira vez ele não olhava por cima do ombro. O medo em seus olhos foi substituído por uma paz que Helena nunca tinha visto. Vinícius, apesar da relação rompida com o pai, começou a trabalhar na oficina com o pai de Helena, aprendendo um ofício, se tornando um homem por seus próprios méritos. E Helena? Helena encontrou seu lugar. 2 vezes por semana, no pátio da Escola Estadual Central, ela ensinava o que sabia. Não apenas a técnica de uma rasteira ou a força de uma chave de braço, mas a coragem de não abaixar a cabeça. Para uma plateia de meninas que, como ela, estavam aprendendo a não ter medo. Numa tarde quente, enquanto observava suas alunas treinando, ela viu seu pai e Vinícius encostados na parede, assistindo. Seu pai não sorria. Ele nunca foi de sorrir, muito. Mas em seus olhos havia um brilho de profundo orgulho. Helena então entendeu a lição final. A força que o pai lhe dera não era para que ela pudesse fugir para sempre. Era para que, um dia, ela tivesse coragem o suficiente para parar de correr e finalmente ensinar todo o resto a lutar também. Se essa história tocou seu coração, deixa um like aqui embaixo para ajudar. E não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente compartilha histórias que emocionam, ensinam e fazem a gente lembrar do que realmente importa na vida. E aproveita e conta pra mim, de qual cidade ou distrito você está assistindo esse vídeo? Até a próxima prosa, meu povo. Que Deus abençoe vocês.